Olá, bom dia, oitavo ano. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos tratar aqui nessa videoaula de algumas páginas ali do livro de língua portuguesa. Nós vamos fazer a correção de algumas atividades, vamos ter aí um pouco de explicação, vamos já começar aí a ver algumas classificações das orações coordenadas e qualquer dúvida que você tiver, estou disponível no plantão, tá? Das 7 às 11. Não deixe de mandar as suas atividades. Essas atividades foram solicitadas na semana passada, então você tem ainda o prazo para enviar até o dia da correção, né? Então, envie antes de fazer a correção. E se tiver dúvida, participe do plantão. Nós já começamos aí há algum tempo trabalhar o período composto, né? E agora nós vamos ver aí no final do bimestre as classificações dessas orações coordenadas, né? E ano que vem as subordinadas. Vamos lá. Página 313 a 320, elas serão trabalhadas aqui. Abram aí o livro de vocês e vamos acompanhar aqui o tópico A construção do período em textos argumentativos. Veja só, quando nós vamos trabalhar textos argumentativos, aqueles que têm a intenção de apresentar o ponto de vista e convencer o leitor, nós temos ali a utilização mais predominante de um tipo de oração, né? Que nós vamos trabalhar aqui, um tipo de período, né? Do período composto. Vamos lá. O texto a seguir é um fragmento de um artigo de opinião, um texto argumentativo, né? Leia-o com atenção. O smartphone trouxe para a palma da mão as redes sociais e as mentiras que elas desencadeiam. Hoje temos a ilusão de que conversamos, de que temos centenas de amigos, de que estamos pensando criticamente, de que os outros são felizes. E muitas vezes não percebemos o quanto essas ilusões são tóxicas. Pesquisas no campo da psicologia comportamental concluíram que bastam 14 minutos de timeline para deprimir o usuário. A média mundial de tempo de acesso às redes sociais é de 9 horas por dia e o Brasil é o campeão. Ou seja, muitos náufragos estão por aqui, à deriva na web, por aproximadamente 9 horas por dia, bisbilhotando, invejando e se deprimindo. É um texto aí de Lécio Cordeiro. Veja só. Primeira questão. Nesse trecho, o autor defende um posicionamento contrário ou a favor dos smartphones? Veja só, nós vimos aqui que o texto ele é argumentativo, né? Ele é um artigo de opinião. Mas ele apresenta alguma opinião a respeito dos smartphones? Ele começa falando assim: o smartphone trouxe para a palma da mão as redes sociais e as mentiras que elas desencadeiam. Hoje temos a ilusão e tal, tal, tal. A partir da utilização do smartphone aí, ele faz uma crítica sobre as redes sociais e não ao uso do smartphone em si, certo? Então, espera-se que o aluno perceba que no trecho analisado não há posicionamento crítico acerca dos smartphones, ele não encontra nem a favor. Ele faz uma crítica aí em cima das redes sociais, né? 2. Qual o posicionamento defendido pelo articulista, quem escreve o artigo de opinião, acerca das redes sociais? O autor defende um posicionamento contrário às redes sociais, ele faz uma crítica. Ele diz que nelas, né, há o quê? Ilusão. As pessoas ficam perdidas nessas redes sociais, né? O quanto essas ilusões são tóxicas, nós não percebemos. Então, de acordo com o texto, elas desencadeiam ilusões. 3. Analise o primeiro período do texto. O smartphone trouxe para a palma da mão as redes sociais e as mentiras que elas desencadeiam. A. Trata-se de um período simples ou de um período composto? Como nós fazemos isso? Análise disso? Contando quantos verbos nós temos, né? O smartphone
trouxe, olha, um verbo para a palma da mão, as redes sociais e as mentiras que elas desencadeiam. Eu tenho aqui mais um verbo. Se eu tenho mais de um verbo, o período é o quê? Composto. Reflita. O tipo de período que você indicou no item anterior facilita ou atrapalha a expressão argumentativa? Pessoal, quando nós vamos argumentar, quando o autor de um texto vai argumentar, ele utiliza mais períodos compostos. Por quê? Nele ele tem mais espaço ali para apresentar suas ideias, para articular ali as suas ideias. Apresenta ali, né, relações de sentido. Ele vai, então, ter um espaço maior para argumentar. Então, é coerente a utilização, facilita a argumentação a utilização de períodos compostos, tá? Então, no item A, espera-se que o aluno identifique o período composto. No B, espera-se que o aluno reflita que o período composto favorece a expressão argumentativa. No capítulo anterior, vimos que as orações podem se estruturar no interior de um período de duas maneiras distintas. Essa estruturação leva em consideração a dependência sintática ou não entre elas. Daí decorrem os conceitos de subordinação e coordenação. Quando falamos em dependência sintática, estamos falando que, em alguns casos, uma oração pode funcionar como sujeito, objeto, aposto, etc., de outra. Nesse caso, uma oração exerce uma função sintática dentro de outra. Para relembrar isso, releia o período destacado na questão 3 acima. Nesse período, a oração que elas desencadeiam funciona como adjunta de nominal do substantivo mentiras, pois restringe o sentido, o seu sentido, exatamente como um adjetivo. Veja só, nós temos a oração principal. O smartphone trouxe para a palma da mão as redes sociais e as mentiras. E aí eu tenho uma conjunção subordinativa que elas desencadeiam. Veja só, não são quaisquer mentiras, são as mentiras que elas desencadeiam. Por isso que tem aqui uma função adjetiva. Nesse exemplo, observe que temos duas orações. A primeira oração, a principal, tem sentido completo. Já a segunda oração é dependente de um termo apresentado na primeira, mentiras. Assim, dizemos que a segunda oração é subordinada e o período é composto por subordinação. Então, eu tenho uma oração ali que é dependente porque ela vai desempenhar uma função sintática. E quando ela desempenha uma função sintática em relação a outro termo, a outra oração, que é a principal. A relação de subordinação acontece também no segundo período do texto. Veja, nós temos aqui: hoje temos a ilusão de que conversamos, de que temos centenas de amigos, de que estamos pensando criticamente, de que os outros são felizes. Veja só, hoje temos a ilusão é a oração principal. E aí, no de que conversamos, oração subordinada. De que temos centenas de amigos, oração subordinada à oração principal. De que estamos pensando criticamente, oração subordinada à oração principal. De que os outros são felizes, oração subordinada à oração principal. Então, um período composto ali de diversas orações, tá? Nesse período, contamos 4 orações subordinadas, todas funcionam como complemento nominal do termo ilusão, expresso na oração principal. Então, veja que a oração vai desempenhar uma função sintática de complemento nominal, por isso que é uma oração subordinada. Agora, analise o terceiro período do texto. E muitas vezes não percebemos o quanto essas ilusões são tóxicas. Não percebemos o quê? O quanto essas ilusões são tóxicas. Nós temos aqui a oração principal, até percebemos, e daí para frente a oração subordinada. No período acima, a oração subordinada completa o sentido do verbo transitivo direto, perceber, expresso na oração principal, então funciona como objeto direto, desempenha uma função sintática. Então, veja só, antes de passarmos aí para frente, vamos observar que
O texto possui, em sua grande maioria, aí, orações subordinadas. Então, as orações subordinadas, elas são muito utilizadas em textos argumentativos, tá bom? Porque vão facilitar ali a expressão das ideias, a apresentação dos argumentos, tá? Em todos os períodos, como você pode perceber, temos períodos compostos por subordinação. Esse tipo de período normalmente predomina nos textos escritos em prosa, pois possibilitam a expressão de raciocínios complexos e contribuem para a fluidez do texto. Nos textos argumentativos, especificamente, o conhecimento acerca da construção do período composto por subordinação contribui bastante para a expressão dos pontos de vista defendidos. Isso fica claro em todos os períodos analisados até aqui. No entanto, é importante notar que, logicamente, é possível construir a argumentação utilizando-se também períodos simples ou períodos compostos por coordenação. O que é prosa? Veja só, aqui está falando, né, dos textos escritos em prosa. Nós temos os textos escritos em prosa e em verso, né? Versos são os poemas. Então, enquanto o período composto por subordinação é comum em textos escritos em prosa, os períodos compostos por coordenação são bastante empregados em textos escritos em versos, como os poemas e as letras de músicas. Prática linguística. Nós temos aqui o texto 1. Minha religião diz que sentar em escada é pecado. Quando meu pai for o síndico, ele vai proibir todos do prédio de sentar nas escadas. Não podemos aceitar isso. Discordo. Se você crê que é pecado sentar na escada, não sente. Não é certo exigir que quem não acredita faça o mesmo. As regras do condomínio não podem ser feitas dessa forma. Eu é que não aceito isso. Pai, tem um menino sendo intolerante comigo. Primeira questão. Escreva com suas palavras o objetivo comunicativo do texto 1. Com suas palavras é pessoal, mas espera-se, né, que você perceba que a intenção comunicativa do autor é criticar a postura intolerante que algumas pessoas têm para defender seus pontos de vista, não permitindo qualquer opinião contrária, né? Querendo obrigar que a outra pessoa aceite e faça daquela forma como ela acredita. 2. De acordo com a interpretação global do texto 1, que personagem é intolerante? Explique. A menina disse que o menino era intolerante, mas quem foi, na verdade, foi ela, né? A menina é intolerante, pois deseja impor sua opinião ao menino e não aceita que ele expresse seu posicionamento, porque quando ele expressou, ela gritou pro pai, né? Dizendo que ele era intolerante, mas na verdade, ela é intolerante. Ela teve um comportamento ali intolerante. Terceira questão. No texto 1, observamos a presença da narração. Isso fica claro em vários aspectos, como a presença de personagens e a passagem das cenas, quadrinhos, o que indica a passagem do tempo. No entanto, podemos identificar também outros tipos textuais, como a argumentação, pois em alguns quadrinhos observamos que os personagens defendem pontos de vista diferentes. A esse respeito, responda as questões a seguir. A. O que a menina defende? Ela diz ali que sentar na escada é o quê? Pecado. Então, ela defende que é pecado sentar na escada. B. O menino aceita a opinião da menina? Não, de forma alguma, né? Explique. Ele vai defender que não é certo ela impor, exigir que ele acredite, né? Que sentar na escada é pecado. Então, o menino defende que não é certo exigir que todos não sentem na escada, somente porque ela acredita que é pecado sentar na escada. C. Qual das opiniões está melhor fundamentada? A do menino ou da menina? Logicamente a do menino, né? Espera-se que o aluno perceba que a opinião do menino está melhor fundamentada, ele justifica melhor ali o seu ponto de vista, a escolha do seu ponto de vista.
4. Analise o período abaixo. Minha religião diz que sentar na escada é pecado. A. Como se classifica esse período? Veja só, minha religião diz. Vamos primeiramente identificar a quantidade de verbos que nós temos ali. Minha religião diz que sentar na escada é pecado. Pessoal, veja só. Minha religião diz. Diz o quê? É um verbo que precisa de um complemento. E esse complemento é oração. Então, nós temos aqui um período composto, né? No caso, por subordinação. Eu tenho uma oração aí que funciona como objeto, como complemento da primeira oração, do verbo da primeira oração. Então, é um período composto por subordinação, porque eu tenho uma oração que desempenha uma função sintática. B. Qual é o sujeito do verbo ser nesse período? O sujeito do verbo ser é o quê? Sentar na escada. Qual que é o verbo ser aqui? Ó, é pecado. Está no presente, né? Sentar na escada é o termo que determina a flexão dele. Portanto, sentar na escada é o quê? É o sujeito. Meu Deus, então quer dizer que uma oração pode ser sujeito? Pode ter a função de sujeito? Pode. C. Mantendo a ideia proposta pela personagem, você conseguiria reescrever o período utilizando apenas um verbo? Espera-se que o aluno não consiga reescrever o período. A intenção é concluir que o período composto por subordinação facilita a expressão de ideias complexas. Então, quem sofreu aí para construir esse período e não conseguiu, parabéns, é isso mesmo, tá bom? Porque o período composto aí por subordinação, ele vai o quê? Facilitar a expressão dessas ideias complexas. Por isso que não é utilizado aí um período simples, tá bom? Apenas um verbo. 5. Agora analise o período a seguir. Não é certo exigir que quem não acredita faça o mesmo. A. Quantas orações há nesse período? Mais uma vez, vamos aqui contar os verbos. Não é certo exigir que quem não acredita faça o mesmo. Se eu tenho 4 verbos, eu tenho 4 orações. B. Identifique o termo que atua como sujeito da forma verbal. Faça o termo que determina a flexão do verbo fazer, no caso, faça. Também a oração. Quem não acredita, veja só. Quem não, vai para cá. Quem não acredita, faça o mesmo. Este é o sujeito, é o termo que determina a flexão do verbo faça. 6. No quarto quadrinho, reescreva a fala do menino utilizando apenas períodos simples ou períodos compostos por coordenação. Importante, mantenha a ideia original. Veja só, resposta pessoal. Mais uma vez, a intenção é concluir que o período composto por subordinação facilita a expressão das ideias complexas e não é possível aí, né, transformar em período simples e manter a ideia original, tá? Texto 2. Rua da Passagem, trânsito. Os curiosos atrapalham o trânsito. Gentileza é fundamental. Não adianta esquentar a cabeça, não precisa avançar o sinal. Dando seta para mudar de pista ou para entrar na transversal. Pisca-alerta para encostar na guia, para-brisa para o temporal. Já buzinou? Espere, não insista. Desencoste o seu do meu metal. Devagar para contemplar a vista, menos peso no pé do pedal. No pedal. 7. Sobre o que o eu lírico da letra da música aconselha seus ouvintes. Sobre o que é esse texto aqui, pessoal? Veja só, ele está falando sobre o trânsito, né?
aí durante todo o texto. Então, ele fala sobre o trânsito. 8. Que tipo textual predomina no texto 2? Veja só, nós temos vários tipos textuais, né? Narrativo, nós temos o injuntivo, descritivo, mas aqui ele apresenta o seu ponto de vista e defende-o, né? Defende esse ponto de vista. Então, nós temos aí o tipo textual argumentativo predominante aí no texto 2. 9. Nessa letra há um predomínio de orações coordenadas ou subordinadas? Veja só, nós temos aqui períodos compostos, mas são períodos compostos por coordenação. Por quê? São orações que não vão desempenhar função sintática em relação a outras, são independentes, elas possuem uma relação de sentido, olha aqui a presença da conjunção alternativa, mas não desempenham função sintática. Então, há o predomínio aqui de orações coordenadas. 10. Releia os versos. Já buzinou? Espere, não insista. Desencoste o seu do meu metal. Quantas orações há nesse período? Quantos verbos? Buzinou, espere, insista, desencoste. Temos 4 verbos, 4 orações. B. Essas orações se coordenam ou se subordinam umas às outras? São orações independentes. Já buzinou. Espere, não insista. Desencoste o seu do meu metal. São orações, tanto o sentido ali não depende do outro, da outra oração para ter sentido, e também essas orações são independentes sintaticamente. Elas não desempenham uma função sintática em relação à outra, ou seja, não é sujeito, não é objeto, não é complemento de nenhuma outra, tá bom? Então, são orações coordenadas, elas se coordenam. C. A que se refere o termo o seu? Veja só, o seu. Aqui, ó. Desencoste o seu do meu metal. O seu o quê? O seu carro, né? O veículo. É o veículo que no trânsito encosta no veículo do eu lírico. É o carro, o veículo. D. A que se refere o substantivo metal? Também ao veículo, né? O substantivo metal se refere ao veículo do eu lírico. É possível também a referência ao seu para-choque. Nesses versos, o eu lírico dá 3 ordens. O que ele ordena e a quem ordena? Ele diz para esperar, não insistir, né? Espere, não insista e desencoste. São as 3 ordens. Essas ordens são dadas a um motorista que no trânsito buzina para que os carros da frente andem. Não é para quem faz a leitura do texto, né? É para este motorista aí, tá? O apressadinho que anda encostado, buzinando e com pressa. 11. Agora releia a estrofe abaixo. Devagar para contemplar a vista, menos peso do pé no pedal. Que relação semântica, ou seja, que relação de sentido é expressa pela palavra pra no primeiro verso. Devagar para contemplar a vista. Veja só, é a finalidade, né? Inicia em uma finalidade de ir devagar, contemplar a vista. B. O que o eu lírico quis dizer com o segundo verso? Veja só. Menos peso no pé do pedal. Porque quanto mais peso, quanto mais se aperta aí, acelera-se mais o carro, né? Então, ele quis dizer para o ouvinte não acelerar demais o carro e andar em alta velocidade, né? Não andar em alta velocidade. C. O segundo verso corresponde a um ato de fala em que o eu lírico expressa uma ordem negativa por meio da conotação.
Reescreva esse verso em um período composto por coordenação e utilize a linguagem denotativa. Linguagem conotativa e linguagem denotativa. Conotativa é aquela criativa. A linguagem denotativa é aquela em que utilizamos o sentido literal, aquele que está lá no dicionário, né? Importante, respeite a rima. Veja só, a resposta pessoal, mas tem uma sugestão: não acelere, na rua não há rival. Aí você mantém a rima e passa para a linguagem denotativa. Aprenda mais. Na letra de música Rua da Passagem, o ritmo é bastante marcado pelas rimas. Para identificar o ritmo e resolver o item C da questão 11, assista ao vídeo a seguir em que o próprio Lenine interpreta a letra. Então, se você quiser aí ouvir o Lenine interpretando, faça a leitura aí do QR Code. 12. Na terceira estrofe da letra, qual é a relação semântica estabelecida pela conjunção ou? Nós até marcamos, né? Ela ali. É de alternância. É uma conjunção alternativa, tá? É a relação semântica alternância. 13. De acordo com a música, a rua é um lugar onde o pedestre sempre tem mais direito, que deve ser sempre vigiado pela polícia, destinado exclusivamente à passagem de veículos, onde o bom senso deve prevalecer ou em que o respeito é mais importante que a gentileza? É a letra D, onde o bom senso deve prevalecer, tá? 14. Agora leia o meme a seguir. Minha vida. 1. Acordo. 2. Vou pra escola. 3. Encontro a garota que eu gosto. 4. Beijo ela. 5. Ela me pede namoro. Ordem. 2. Vou pra escola. 3. Encontro a garota que eu gosto. 4. Beijo ela. 5. Ela me pede namoro. 1. Acordo. E aí nós temos aí o meme, ele com a lágrima aqui escorrendo, né, no olho. Tendo em vista os conceitos que acabamos de ver sobre o período, explique como se dá o humor desse texto. Veja só, nós temos aqui orações independentes. Elas são independentes tanto que é possível mudar a ordem ali. Claro, né, que o sentido aí, né, o sentido global da tirinha vai mudar, né, do que ele disse aí vai mudar. Mas são orações independentes, né? E essa possibilidade de alterar o lugar das orações é que acaba gerando o humor. Então, o humor do texto é resultado da quebra de expectativa da leitura. Inicialmente, o leitor segue a ordem proposta para a leitura das orações, mas a ordem correta para o personagem é modificada. Assim, ao finalizar a sequência com oração acordo, percebemos que todo o período é a representação de o quê? Um sonho. B. A ordem 2, 3, 4, 5, 1 representa que tipo de período? Como eu disse, são orações independentes, é um período composto por coordenação. C. Escreva as orações na ordem 2, 3, 4, 5, 1 em apenas um período. Que sinal de pontuação você utilizou para separar as orações? Explique. Pessoal, se nós colocamos ali uma sequência, né, de ações, de orações, nós vamos separar por vírgula, né, porque se colocar ponto termina o período. Não pode, é um período composto. Então, utilizamos a vírgula, pois ela é empregada para separar termos de mesma natureza. Aqui nós temos a proposta de produção textual, é para vocês fazerem, tá bom? Espero que vocês já tenham feito também. Veja só, seu texto é um artigo de opinião, você vai apresentar a sua opinião, vai apresentar aqui uma proposta de intervenção, está falando aqui sobre, tá bom? Vai acompanhar. Aqui nós temos os temas, né? Vamos fazer a leitura aí desses textos. Tema 1. Assista agora, notícias sobre as tragédias e logo após, mais tragédias. Texto 2. O GPS mandou a gente ir para a Lua? Eu pedi a ele que nos levasse a um lugar livre de violência. Texto 3. Nós temos aí somente linguagem não verbal, né, ovelhas aí no celular, e apenas uma ovelha, né, tida como ovelha negra, está lendo. Diferente.
Tema 4, também linguagem não verbal. Muito carro, nenhuma vegetação, o passarinho aí com a máscara, né? Tema 5, Malvados, André Dahmer. Um resumo da internet, pessoas usando tecnologias do século XXI para emitir opiniões do século XIX. Tema 6, aí nós temos um textinho, né? Dormir na rua e pedalar 12 horas por dia, a rotina dos entregadores de aplicativos. Tema 7, empresas ignoram a obrigatoriedade de contratar pessoas com deficiência. Então, vocês vão fazer a leitura desses textos. Temos texto 8, o idoso que ajudou a esposa a morrer, os policiais diziam, teríamos feito o mesmo. Tema 9, adolescente e o riso de vazamento de imagens íntimas, o risco de vazamento de imagens íntimas na internet. E texto 10, por último, publicada a lei que trata de interpretação involuntária de usuário de droga. A partir da leitura dos textos, né, você vai escolher um tema. Caso nenhum dos temas lhe interesse, você pode escolher outro para servir de base para seu artigo. E vai escrever o artigo. Leve em consideração aqui o que está no planejamento, tá bom? Depois verifique aí a partir da avaliação que você escreveu, certo? E faça um texto, estou aguardando recebê-lo. Agora, nós vamos aí, para encerrar nossa videoaula, nós vamos falar aí sobre as orações coordenadas aditivas e adversativas. Duas classificações aí das orações coordenadas. Antes disso, vamos ver aqui o quadrinho de Orlandelli. Ainda jovem, tinha uma coisa que me incomodava. Sei lá, sentia que faltava algo em minha vida, uma necessidade de preencher esse vazio dentro do meu peito. Decidi buscar minha felicidade. Fui vencer na vida. Passei em primeiro na faculdade, mais concorrida do país, e me formei como o melhor da classe. Busquei o sucesso profissional, fundei uma empresa que em menos de 5 anos já tinha filiais em mais de 30 países. Fiquei rico. Me casei com uma mulher maravilhosa, linda, inteligente, que me ama de verdade. Tivemos filhos, 2 são um grande orgulho da minha vida. Enfim, conquistei tudo o que queria, tudo. Agora estou realmente ficando preocupado. Qual é o título da história? Vamos voltar aqui. É o que está em destaque aqui, né? Preencher esse vazio dentro do meu peito. 2. Que recursos textuais são utilizados no texto que o qualificam como narrativo? Nós temos alguém que está contando a história, que é o que? O narrador. E é o narrador personagem. A passagem do tempo, personagens, sequências de fatos e ações, tudo isso é característica, tudo isso são características aí do texto que? Narrativo. 3. Ao longo da história, acompanhamos várias etapas da vida do personagem. O que o motivava em suas conquistas? Veja só, o personagem procurou ao longo da vida preencher o vazio que sentia dentro do peito. 4. Compare a representação feita do personagem no primeiro quadrinho com a do último. Veja só, nós temos aqui no primeiro quadrinho e no último. Ele está ali na mesma posição, sentado, mas antes ele está jovem e agora mais velho, né? Há algumas diferenças entre as duas representações, mas há também igualdades. Considerando a compreensão global da história, reflita o que essas diferenças e igualdades significam. Veja só, as diferenças sugerem o que? A passagem do tempo. No final, o personagem aparenta ter mais idade e a prosperidade financeira alcançada por ele. Veja só a diferença das cadeiras, né? A luxuosa cadeira de escritório e o paletó. Já as igualdades indicam que ao final das várias etapas da vida, o personagem continua o mesmo do início, incomodado com o vazio existencial, a postura cansada e a cabeça e ombros pesados e a expressão facial triste. 5.
Ao longo do texto, observamos uma narrativa bastante objetiva e pausada, o que contribui para construirmos o perfil infeliz do personagem. Que recursos textuais nos direcionam para essa leitura? Veja só, aqui está falando que é a narrativa objetiva e pausada. Então, aqui nós não temos um período composto por subordinação que é maior, né? São períodos ou simples ou períodos compostos ali por coordenação que tem ali uma pausa maior, uma objetividade e um maior número de pausas, né? Então, veja só, espera-se que o aluno identifique como recurso textual as frases curtas, né, períodos simples e mesmo aqueles compostos, né, são bastante objetivos. 6. Analise o período a seguir. Passei em primeiro na faculdade mais concorrida do país e me formei como o melhor da classe. Quantas orações há nesse período? Passei em primeiro na faculdade mais concorrida do país e me formei como o melhor da classe. São 2 orações. Que informação fica subentendida na primeira oração? Passei em primeiro na faculdade mais concorrida do país. Veja só, a oração deixa subentendida a informação de que o personagem estudou bastante na sua fase escolar, porque senão ele não teria conseguido passar. C. Como se classifica esse período? Se eu tenho dois verbos, eu tenho 2 orações. E veja só a presença de alguém que nós vimos aí anteriormente. Nós temos uma conjunção que está ligando 2 orações. Nós temos aqui um período. E veja que uma oração não desempenha uma função sintática em relação à outra. É ali uma sequência de ações, de acontecimentos. Passou na faculdade, formou como o melhor da classe. Nós temos aí um período composto por coordenação, certo? E essas orações coordenadas, veja só que a segunda possui um síndeto, possui uma conjunção, tá? Aí nós vamos ver a classificação mais à frente, tá? Como você percebeu, podemos dividir o período analisado na questão 6 em 2. Observe. Passei em primeiro na faculdade mais concorrida do país e me formei como o melhor da classe. A palavra e é a conjunção aditiva mais comum, mas é possível expressar essa relação de sentido de outras maneiras, como ocorre no período a seguir. Ele não se sentiu feliz, nem preencheu o vazio. Veja, eu tenho uma relação de sentido que de adição, mas não temos aqui a conjunção e. Ela é a mais comum, mas não é só ela que é utilizada. Ele não se sentiu feliz, também não preencheu o vazio, da mesma forma. Por outro lado, a conjunção e também pode ser usada para expressar a relação semântica de oposição, a diversidade. Nesses casos, ela funciona como conjunção coordenativa adversativa. Veja só. O homem realizou todos os sonhos e não preencheu o vazio. Veja que a relação de sentido aqui é de adversidade, porque espera-se que ele tenha preenchido o vazio após realizar todos os sonhos, mas isso não aconteceu. Observe que nessa situação, o fato de o personagem ter realizado todos os sonhos, primeira oração, nos leva a supor que, logicamente, ele teria preenchido o sentido de vazio, mas não o preencheu. Nossa suposição não se realiza, segunda oração. Assim dizemos que houve uma adversidade, uma oposição entre as ideias. Essa relação semântica pode ser expressa de maneira bastante clara quando utilizamos uma conjunção adversativa. Observe. Vamos voltar aqui. Orações coordenadas assindéticas, e aí nós temos a conjunção coordenativa adversativa e a oração coordenada sindética adversativa, porque utiliza a conjunção, ela passa a ser sindética, né? Período composto, temos 2 orações. O homem realizou todos os sonhos, no entanto, não preencheu o vazio. O homem realizou todos os sonhos, mas não preencheu o vazio. O homem realizou todos os sonhos, porém não preencheu o vazio. O homem realizou todos os sonhos, contudo não preencheu o vazio.
A relação de sentido é a mesma, porém, nós mudamos aqui somente a conjunção. Portanto, podemos concluir que nesses casos temos períodos compostos, mais de uma oração, por coordenação, e a segunda oração expressa uma ideia contrária à primeira. Por essa razão, classificam-se como orações coordenadas sindéticas adversativas. Na escrita, as orações coordenadas sindéticas adversativas são separadas da oração anterior por vírgula, tá bom? Sempre teremos aí a vírgula. E aí, nós temos aqui também um texto do livro Gêneros, Leitura e Análise, mas como nossa aula já deu 40 minutos, vamos fazer a correção dessas atividades aí na sexta-feira, tá bom? Vamos fazer a leitura do texto e a correção das atividades. Qualquer dúvida, estou disponível aí no plantão até às 11 horas, tá bom? Bons estudos para vocês, boa realização das atividades, corrija suas tarefas e até a próxima aula.